Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente, ficou curado. E enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na paróquia, Basílica, Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e a vós que estáis nos acompanhando pela rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré, pela internet, através dos computadores e celulares, aí em casa, no trabalho, nos transportes públicos, no seu carro. Sinta-se acolhido e presente aqui no meio de nós, na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, Jesus, ao chegar em Betsaida, encontra este cego, ou melhor, algumas pessoas levam este cego e pede que Jesus o toque nele e o cure de sua cegueira. O mais interessante aqui é que Jesus pega o cego e tira da cidade, tira da vila, leva para fora. Leva para fora. E lá fora ele vai fazer esse gesto inusitado, não é? Ele vai cuspir nos olhos do cego, vai passar esta saliva nos olhos do cego e vai tirar esta cegueira dele, vai curar ele desta cegueira. Esta cegueira que o impede de ver as coisas. No primeiro momento, ele ainda não consegue ver nitidamente. Ainda está meio embaçada a vista dele, não é? Ele olha e ele não vê homens, ele vê os homens como se fossem plantas, não é? Não sei se vocês já olharam, pega essas garrafas de vidro e olha pelo gargalo ou pelo fundo, você vai ver tudo distorcido. Então Jesus, ao curar esta cegueira deste homem, em seguida ele vai redobrar o tratamento, não é? Nos faz pensar nas cegueiras que nós temos ou que os outros nos dão, viu? Porque tem pessoas que nos deixam cegos, viu? Que nos cegam. E Jesus vai fazer a cura deste homem com este gesto, não é? Veja, a saliva sai da boca, não é? A saliva, ela é composta principalmente de água. Então este gesto de Jesus nos remete ao Gênesis, que nós estamos acompanhando na primeira leitura durante este mês de fevereiro, nas missas da semana.
onde se conta a origem do mundo e da criação. E lá, quando o mundo está para ser criado, o escritor sagrado diz que a terra estava disforme e que as águas a cobriam. E aí o Espírito sopra sobre as águas e surge a vida. Então aqui nós temos Jesus num gesto criador. Um gesto criador. Porque ele vai usar o sopro e a água da sua boca para trazer, para devolver a vista a este cego. Mas nós sabemos que pior do que a cegueira física, nós temos a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Aquela cegueira que nos impede de ver a vontade de Deus na nossa vida, que nos impede de acolher a vontade de Deus na nossa vida, que nos impede de ver a criação como obra de Deus, o próximo como obra de Deus, e mais, como filho. Essa cegueira que muitas vezes nós adquirimos. Vocês sabem que você ou nasce cego ou fica cego, não é? Eu não sei se vocês tiveram já conjuntivite. Há uns 30 anos atrás, nos anos 80, houve uma grande epidemia de conjuntivite no Brasil. Acho que quem tem mais de 40 anos está lembrado, né? Provavelmente teve. Não houve casa que não houvesse 2 ou 3 pessoas que não amanhecessem com os olhos pregados. E a conjuntivite, ela faz isso. Eu tive. Eu me recordo. Você acorda de manhã, os seus olhos estão pregados com remela. Mas é muita remela, minha gente. É muita. Parece assim que passaram aquela cola, sabe? Com farinha. Aquele grude que a gente faz quando não tem cola em casa, né? Sabe? Pega a farinha e mexe com água e faz aquele grude. Pois então, como se passasse aquele grude. E os seus olhos ardem, e você não consegue abrir os olhos, e aí dá aquele desespero, e para você ver, e você não consegue realmente abrir as pestanas, elas não abrem. E para abrir, tem que a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, alguém tem que vir e passar, ou água morna, ou soro fisiológico. É uma experiência tenebrosa. Literalmente, né? Tenebra, em latim, tenebre, trevas. Né? Trevas. É uma experiência de trevas, é uma experiência tenebrosa. É assustador, é sinistro. Só sabe quem passou, não é? Alguém aqui já teve conjuntivite? Pois levante a mão para a gente ver. Nossa Senhora! A epidemia continua. Não é assim? Não é assim? Não é essa a experiência que a gente tem? Então, muitas vezes, na sociedade, existem pessoas que nos cegam. Nos cegam. Sabe? Aquelas amizades deletérias. Padre, o que é deletério? Que palavra bonita é essa? Deletério quer dizer aquilo que prejudica, que faz o mal. Viu? Se você quiser falar bonito, você faz. Né? Ah, isso assim é deletério. É deletério. Então, essa experiência, né, essas amizades deletérias, que muitas vezes te levam para o mau caminho, não é? Leva para o caminho da droga, leva para o caminho das perversões, leva para o caminho da jogatina, não é? Do desmantelo. Também tem aquelas pessoas que gostam de rotular as outras, não é? De colocar, sabe, rótulos nas pessoas e dizer que você, por exemplo, vocês todos aí fazem provas para isso e para aquilo outro, concurso disso, concurso daquilo, não é? E prova para faculdade, prova para o 2º grau, prova para o ensino médio, prova não sei para quê, prova. E quantas vezes nós não passamos pela experiência de sermos reprovados, ou de ficarmos na 2ª colocação, ou ficar na reserva.
Isso é uma experiência dolorosa, não é? Experiência do fracasso. E a pessoa vem e prega na tua testa o rótulo: tu és fracassado, tu não vais conseguir nada, tu vais ficar aí onde tu estás, parado, sentado na beira da calçada, olhando para o sol quente. Ou, aqui no caso do Pará, não é olhando para o sol quente, é bebendo água da chuva, né? E não vai sair do lugar. Tu não vais conseguir, tu és incapaz. E aí você assume aquela cegueira para você. Você fica cego. Você perde a fé em você, perde a fé em Deus. Perde a fé nos seus amigos, nos seus familiares que dizem: não, você é capaz, você vai conseguir. Vocês sabem que a gente não estuda para passar, não é? A gente estuda até quando? Até passar, meu povo. Quem estuda para passar não passa. Você tem que estudar até passar, não é? Tá vendo? Então, a gente estuda até passar. Vocês aqui ainda não entenderam, né? Só eles aqui que estavam perto. A gente estuda até passar. Até passar. Então, não se entregue. Às vezes você mesmo se cega, não é? Se cega com a tristeza, se cega com o fracasso, se cega com o tropeço, com a queda. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que confiar em Jesus. Então por isso que Jesus tirou o cego lá daquele meio, porque aquele meio estava cegando aquele homem. E de fato, diz o livro da sabedoria, que o esplendor do mal obscurece o conhecimento do bem. Escurece o conhecimento do bem. Então, ou seja, nos deixa nas trevas, nos deixa cegos. Então, irmão, nós temos que deixar Jesus operar na nossa vida. Vocês viram que a primeira tentativa, o diácono falava em ter paciência, não é? Primeira tentativa, nem Jesus desistiu e nem o cego. Vocês perceberam isso? Vocês estavam prestando atenção? Jesus desistiu? O cego foi embora? Se fosse eu e você teria dito para Jesus: não, Jesus, não vai dar certo, não tem mais jeito, eu não conseguiria mais ver a minha vida. Não é não? Será? Será que não? Mas Jesus não desistiu. Jesus podia ter desistido, né? Você não tem mais jeito não, pode ir embora, fique na sua cegueira, nem eu dou jeito em você. Jesus desistiu? Jesus desistiu? Não. Jesus desistiu? Não. E por que você quer desistir? O temor do Senhor é o começo da sabedoria, diz o livro do Eclesiástico. Você já pensou quantas vezes você, por ter em conta os mandamentos da lei de Deus, já deixou de fazer uma coisa má? Uma coisa perversa? Uma coisa que ia causar vergonha a você e a sua família? Talvez você já estava ali, no leito do adultério, com uma mulher casada ou com um homem casado. E aí veio a lembrança, lá do tempo da catequese. Talvez você ouvindo aquela catequista bem velhinha, te dizendo: não cometerás adultério, diz o Senhor. E você dá aquele estralo e sai correndo. Você já pensou? Não precisa você dizer que fez ou que não fez. Quem fez e passou por essa situação e escapou, agradece a Deus hoje, não é? Escapou de tanto problema. Quando você disse não para quem te ofereceu a droga, e aí, rapaz, experimenta, tá o maior barato.
Vocês estão rindo, mas é para chorar, não é? Você já pensou? É para chorar. É triste, é para chorar. E você conseguiu se lembrar dos mandamentos, se lembrar daquilo que você ouviu na missa, quando Jesus diz: afasta-te do mal e o mal se afastará de vós. Ou ainda, fugir das tentações e você, pernas para que te quero. E nós poderíamos passar a noite inteira. Baixa a cabeça um pouquinho. Assim. Fecha os olhos. Puxa pela memória. Lembra de duas situações. Uma, você esqueceu os mandamentos, você esqueceu o Evangelho, você esqueceu Jesus, você esqueceu a Escritura, você esqueceu o catecismo, esqueceu que o teu pai e a tua mãe te disse, esqueceu que aquele amigo legal te avisou, que não fosse naquele lugar, que não andasse com aquela pessoa, que não pegasse aquele objeto. Deu o maior problema, não foi? Azedou, não foi? Mas lembra daquela outra situação, que você fez o inverso, você fez o que era certo. Você já estava prestes a cometer o mal e você lembrou do que você ouviu no domingo na missa. Você lembrou da palavra do Senhor, você lembrou do catecismo, você lembrou da sua mãe. Meu Deus, isso vai causar uma tristeza tão grande à minha mãe. Meu pai vai ficar tão bravo comigo. Não, eu vou sair daqui. Lembra? Te lembra? E não foi bem melhor? Então, minha gente, Deus nos deu dois dons: a razão e a liberdade. Razão para escolher e liberdade para agir. É o 1% que Ele nos dá. O 99% Ele já fez. Deu tudo lá na cruz, mas Ele deixou esse 1%, o livre-arbítrio. Então não vamos deixar que as nossas paixões desordenadas, que as más influências, que os maus ambientes, que as más companhias, que os maus desejos, as más palavras, as más ações nos seguem. Põe a sua mão sobre os seus olhos. Você também que está em casa, repita comigo: Jesus, ilumina os meus olhos, ilumina a minha mente, ilumina os meus caminhos. Não deixa o esplendor do mal ofuscar a consciência do bem. Não deixes o mundo cegar os meus olhos. Não deixes Satanás escurecer as minhas vistas. Não deixes os meus olhos ficarem trevosos. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Redime-me, Senhor. Faz de mim uma nova criatura. Devagar e sempre, mas sem parar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.